Amém, irmãos? Quero convidá-los também para fazermos a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 24, e a partir do verso de número 15, irmãos. Vocês que estão em casa também abram a sua Bíblia, acompanhem a leitura conosco em Mateus capítulo 24, a partir do verso 15 até o verso de número 28. Que diz assim: quando vides no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para apanhar suas roupas. E ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteça. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais, ou ele está dentro de casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres também se ajuntarão. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus e Pai, peço neste momento tua graça e também o auxílio do teu Espírito para nos conduzir neste momento em tua palavra, fazendo exposição dela de modo claro, Pai, ajudando que todos que estiverem ouvindo venham a entender, Senhor, a tua mensagem, que através dela também os corações sejam profundamente tocados, renovados e restaurados para a tua glória. Peço, Pai, que fale conforme, Senhor, a nossa necessidade espiritual, para que possamos, ó Deus, exercer a nossa fé em Cristo Jesus aqui na terra, cumprindo, Senhor, ó Deus, a tua vontade, Pai. Peço que o Senhor nos ajude através do teu Santo Espírito. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, conforme nós temos falado a respeito da grande tribulação, e lemos aqui o capítulo 24, aonde nosso Senhor Jesus Cristo vai estar orientando os discípulos para esta grande tribulação e também para toda a sua igreja no decorrer da história. Jesus vai dar resposta aos discípulos que tinha lhe mostrado a estrutura do templo, e o nosso Senhor Jesus Cristo disse para eles que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribado. E nós vemos depois os discípulos perguntarem a Jesus Cristo quando isso iria acontecer e quando seria a sua vinda
e quando viria o fim do mundo. E o nosso Senhor, ele começa a responder para os discípulos, aqui no capítulo de número 3, versículo 4, advertindo para que eles tivessem cuidado, para que ninguém os enganasse, porque viria muitos em meu nome dizendo que eu sou Cristo e enganaria a muito. E o nosso Senhor Jesus Cristo passa a falar sobre guerras e rumores de guerra que aconteceria. Aqui nosso Senhor Jesus já está respondendo aos discípulos, talvez não da forma que eles esperassem ou que eles entendessem, porque os judeus tinham ainda uma dificuldade em entender a respeito da promessa de Deus, a respeito do reino de Deus, a respeito da vinda do Messias. Então, nosso Senhor Jesus Cristo começa a responder para cada um deles. E é interessante que os discípulos associaram essa palavra de Jesus Cristo, irmãos, com a destruição do templo. Eles associaram aquelas palavras de Jesus Cristo com o fim, a vinda do Messias e também o fim do mundo. E por isso eles fazem justamente esta pergunta. E aí Jesus Cristo começa a responder a respeito dos sinais, respondendo justamente o que aconteceria para eles, antes de falar de forma clara, quando exatamente a destruição de Jerusalém iria ocorrer. Então ele diz aqui no versículo de número 6, ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, não fique alarmado, pois é necessário que assim aconteça. Então ele fala sobre guerra, terremoto, ele fala sobre guerra, sobre fome, ele fala a respeito dos falsos cristos, ele fala sobre a iniquidade, ele fala sobre a pregação do evangelho, né? Tribulação, mortes, ódios e prisões, tudo isso iria acontecer, e eles deveriam estar atentos com esses acontecimentos, né? Então eles começam a associar esses eventos com a destruição de Jerusalém. E é importante nós atentarmos, irmãos, para a grande tribulação a qual o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que haverá aqui. E essa tribulação é uma tribulação a qual nunca houve, irmãos. No versículo, aqui a partir do versículo de número 21, porque haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, nós precisamos ficar atento às palavras de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito da grande tribulação, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a falar de uma maneira misturada e extensa dessa grande tribulação, porque nós achamos que a tribulação ela vai ocorrer em um período do futuro. Mas se nós começarmos a atentar para as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e todos os textos que seguem a respeito da grande tribulação, nós entenderemos que a grande tribulação, ela ocorre no período entre a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua segunda vinda. Então ele fala sobre a grande tribulação, e a ideia de grande tribulação, nós devemos entender ela no sentido de extensão e não no sentido simplesmente de intensidade. E interessante que o Antigo Testamento fala a respeito dessas grandes aflições que
o povo nunca sofreu na vida. E agora Jesus Cristo repete as mesmas palavras que o profeta Isaías tinha dito, as palavras que o profeta Jeremias tinha dito, as palavras que o profeta Daniel, o profeta Joel tinha dito a respeito das aflições que viria. E seria uma aflição a qual ninguém nunca tinha experimentado, nem antes, no período antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou depois da sua vinda. E ele fala que é um período de grande aflição. Ou seja, conforme a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho seria pregado em todo o mundo, justamente neste período. Então, vamos olhar para o texto com atenção e perceber o que é que nosso Senhor Jesus Cristo está nos dizendo a respeito da grande tribulação. Porque, primeiro, a gente precisa entender o porquê realmente acontece essa grande tribulação. É interessante que quando nós lemos Apocalipse, no capítulo, irmãos, de número 12, versículo 9 ao versículo 12, a gente vai perceber que a grande tribulação, ela se dá por causa da derrota de Satanás. Ela se dá por causa do banimento de Satanás. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 12 e o versículo de número 9, e vamos ouvir o que realmente nosso Senhor Jesus Cristo ele nos fala a respeito desta grande tribulação. Apocalipse, capítulo de número 12, verso de número 9. Que diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz forte do céu, que dizia: agora chegou a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso, ele que dia e noite os acusava diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos vós que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E o versículo número 3 diz: e quando o dragão viu-se lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Então, observando o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos fala sobre a grande tribulação, observando nesse texto que a tribulação ela se dá primeiramente por causa da derrota de Satanás. Satanás é aquele que estava diante de Deus, nos acusando de dia e de noite. Mas é interessante que ele é expulso. Ele é expulso desta posição de acusador. Ele é expulso deste lugar a qual nos acusava de dia e noite diante de Deus. E quando foi que ele foi expulso? Foi justamente através da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o texto nos diz, irmãos, no capítulo 12, João vendo aquele grande sinal, a saber, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e um diadema com 12 estrelas, e estava grávida com dores de parto, e ela deu à luz, e o menino foi um varão, e foi arrebatado para Deus. E observa que houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e aí diz que ele foi expulso deste lugar. E quando ele foi expulso deste lugar, o que ele faz? Ele desce com grande ira para a terra, para fazer guerra
contra a mulher e contra os descendentes da mulher. E aí se inicia justamente uma perseguição. E aí se inicia agora, irmãos, uma grande tribulação, porque Satanás foi expulso do seu lugar de acusador, e ele vai o quê? Ele vem para a terra com a grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ele perde o seu lugar, ele perde a sua posição. E o versículo 10 diz, irmãos, que ele era o nosso acusador, mas através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ele perde agora essa posição de acusador, e agora ele está com ódio, ele está com ira, e ele vem para fazer guerra contra a mulher e os descendentes da mulher. Satanás foi banido do céu. Ele desceu para a terra justamente para fazer guerra contra o povo de Deus. E aí nós observamos que a tribulação, ela se dá por causa de nossa união com nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo já tinha advertido os seus discípulos a respeito disso, que nós passaríamos por grandes aflições. Mateus, no capítulo de número 5, irmãos, e o versículo de número 10 e 11, vejam o que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz a respeito das nossas aflições. O versículo de número 10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E a perseguição se dá por causa da nossa união com Cristo, se dá por causa de nossa fé em Cristo, se dá por causa do nosso testemunho de Cristo. E o Senhor nos advertiu. O capítulo de número 24 de Mateus e o versículo de número 9, ele diz assim: então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiarão uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Observe que isso, irmãos, não é algo que aconteceria no futuro, quando nosso Senhor Jesus Cristo estivesse próximo de retornar à terra em sua segunda vinda. Quem conhece a história da igreja sabe que os discípulos de Jesus Cristo passaram por muitas perseguições, passaram por muitas aflições. Eles foram presos, eles foram arrastados aos tribunais, eles foram perseguidos, eles foram torturados. Mas por que tudo isso aconteceu com os discípulos de Jesus Cristo? Nosso Senhor Jesus Cristo, advertindo os seus discípulos, em João, no capítulo de número 15, a partir do verso 18, ele disse que o mundo nos odiaria, o mundo perseguiria a igreja e o seu povo. Ele disse que nós seríamos odiados, perseguidos, escarnecidos. Mas é interessante que ele fala que isso acontece por causa do nome dele, que nós confessamos. Ele disse que isso acontece por causa dele.
Então é importante nós estarmos atentos ao que o nosso Senhor Jesus Cristo ele está nos dizendo, que tudo isso acontece por causa do nome dele. E o versículo 21 ele diz: porque haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então, nosso Senhor Jesus Cristo fala do dia de grande aflição, e ele diz que tudo isso acontece por causa do nome dele, porque nós estamos confessando Jesus Cristo como Senhor, porque nós pregamos Jesus Cristo como Senhor de toda a terra. Precisamos atentar para essas palavras. Às vezes nós ouvimos as pessoas falando de nossos irmãos que estão passando por perseguições, que estão morrendo em alguns países aí afora, e nós ficamos profundamente tocados e oramos até para que Deus esteja livrando esses irmãos. Mas é interessante que a minha oração para esses irmãos é para que o Senhor lhe conceda coragem, lhe conceda força e disposição para que eles possam continuar pregando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante nós atentarmos para o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz. Apocalipse, ele diz que muitos foram mortos por causa do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 6 de Apocalipse, aonde tem aquela grande multidão, e aquela multidão está clamando a Deus: ó grande Deus justo, quando é que julgará o sangue, o nosso sangue? E Deus pede para que eles aguardem até que os demais conservos dele sejam mortos como eles foram por causa do testemunho da palavra. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardará para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas e lhe foi falado que repousasse ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haveria de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Olhe para o que nossos irmãos no passado sofreram. Olhe como eles foram perseguidos, olhe como eles foram presos, como eles foram torturados, como eles foram mortos. Foi uma grande perseguição que houve, irmãos, daqueles dias dos apóstolos, a ponto da igreja se espalhar. Lembramos do que o imperador Nero fez, quando tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Lembramos o que eles faziam nas arenas. Colocavam os cristãos, irmãos, para serem comidos pelos leões. Como eles empeduravam os cristãos nas ruas, nas praças, e tocavam fogo neles, iluminando a cidade. Como eles eram jogados no calabouço,
Olhe para o que aconteceu com o apóstolo João, a qual a tradição diz que antes de ir para a ilha de Pátimo, ele foi colocado em um caldeirão de óleo fervente. Olhe como nossos irmãos sofreram, e eles sofreram por quê? Por causa do testemunho de Jesus Cristo. João, no capítulo de número 15, que nós acabamos de falar, e o verso de número 18 diz: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro me odiou. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram a mim, a minha palavra, obedecerão a vossa. Mas vos farão todas as coisas por causa do meu nome, pois não conhece aquele que me enviou. Tudo isso eles passaram por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E conversando com o irmão a respeito das aflições, da grande tribulação, e disse que essa tribulação, ela não ocorreria em um tempo determinado no passado, ou um tempo determinado no futuro, mas que seria, irmãos, em um tempo extenso entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e ela talvez oscilaria. E ele disse: mas eu não estou vendo essa perseguição agora. Como é que você diz que nós podemos, que a tribulação vai correr todo o período da era cristã e a gente não vê essas coisas acontecerem? Eu disse para ele: talvez você esteja desatentos com as coisas que estão acontecendo e talvez você deveria experimentar dar testemunho de Jesus Cristo. Tente dar testemunho de Jesus. Tente imitar Jesus Cristo. Porque as pessoas não estão vendo essa grande tribulação, mas nossos irmãos que estão em outros países, eles estão vendo a grande tribulação na vida deles. Nossos irmãos que estão sendo torturados em outros lugares. Nossos irmãos que têm que se esconderem para cultuar a Deus, que têm que esconder a Bíblia. Tente dizer para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Tente pregar contra o pecado para esta sociedade. Tente confrontá-los, o seu estilo de vida, as suas opções sexuais. Tente fazer isso. Tente dar testemunho de Jesus Cristo, a ser honesto no seu trabalho, a ser sincero no seu trabalho. Tente fazer isso. Porque as pessoas dizem que não estão vendo a grande tribulação. Eu não vejo essa grande tribulação. Mas isso diz tudo ao nosso respeito. O nosso estilo de vida, nosso modo de vida, nossa fé, nosso testemunho. É interessante que hoje o mundo tem aplaudido os cristãos, tem convidado os cristãos para a mídia, para programas, tem convidado os cristãos para participar de muitas coisas. Mas olhando para a vida dos apóstolos, eles não eram, irmãos, convidados para nada. Eles eram convidados para a morte, eles eram convidados à prisão, eles eram convidados aos tribunais. E Jesus Cristo disse que o mundo nos odiaria. O mundo nos odiaria, porque o mundo jaz do maligno.
E o interessante é que nós podemos ver que, conforme nosso Senhor Jesus Cristo nos fala sobre a tribulação, Ele vai dizer que ela ocorre justamente em um período extenso. Mateus capítulo de número 24, versículo 6 diz: E ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Não fiques alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Começou lá no dia dos apóstolos, e ela se segue no decorrer da história da era cristã. E se nós não estamos vivenciando uma perseguição, é porque talvez não estejamos realmente comprometidos com nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez não estejamos comprometidos com Ele. E aí nós observamos que o tempo que o texto está nos falando da tribulação é que ela não vai ocorrer em um tempo passado, que ocorreu no tempo passado, ou que ela vai ocorrer em determinado tempo futuro, como os dispensacionalistas nos ensina, 7 anos de tribulação. Mas a Bíblia nos mostra, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 7, verso de número 9 ao 17, e veja o que o apóstolo João escreveu para nós. Apocalipse capítulo 7, que diz assim, versículo 9: Depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnica branca e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, pelo século dos séculos. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes e de onde vieram? E eu lhe respondi: Meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação. E lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o serve dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre ele. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre ele o sol, nem calor algum. Porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Você observou aqui as aflições? Que não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. A tribulação, ela vai, irmãos, percorrer todo esse período da era cristã. O texto da Bíblia nos mostra isso. O próprio Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala que na vinda do Senhor Jesus Cristo, Ele trará alívio e juízo e tribulação para aqueles que nos atribulam. O Senhor Jesus Cristo trará, irmãos, alívio para aqueles que estão atribulados. Ou seja, será que só os cristãos que viverão naquele período
próximo à segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que serão, irmãos, aliviados das tribulações. Mas nós sabemos que os apóstolos passaram por isso, a igreja primitiva passou por isso, nossos irmãos que estão dando testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo está passando por isso. E todo aquele, como Paulo diz a Timóteo, que todos aqueles que quiserem viver em Cristo piamente padecerão, sofrerão perseguições. Todos aqueles que quiserem realmente se comprometer com Cristo passarão por perseguições. Mas nós estamos muito à vontade. Nosso testemunho de Cristo não tem incomodado este mundo, não tem incomodado as pessoas. O que nós precisamos fazer para isso? Nós não precisamos fazer nada, nós só precisamos ser. Só precisamos ser filhos de Deus, nós só precisamos ser discípulos de Jesus Cristo, nós só precisamos imitá-lo. E aí nós passamos a ser atribulado, a ser perseguidos. Todo esse período. Observa o que o versículo 9 ao versículo 13 nos fala, do capítulo 24. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo, e este evangelho será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Olha que coisa interessante. Os discípulos seriam odiados, os cristãos seriam odiados por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, esse período que a Bíblia descreve, irmãos, é um período extenso. É um período extenso e parece que ele está oscilando, conforme o quê? Conforme o testemunho de cada um. Conforme o testemunho da igreja. O texto nos diz aqui, no versículo 10, nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, e trair e odiarão uns aos outros. Também surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor a Deus, a obediência à sua palavra, por causa do quê? Por causa da iniquidade, e a iniquidade surgirá por causa dos falsos profetas, porque os que se comprometem com Cristo passam a ter perseguição, mas no meio dessa perseguição as pessoas vão se acovardando. Muitos vão se acovardando, muitos vão deixando de pregar o Evangelho, muitos vão deixando de dar testemunho de Jesus Cristo. E aí surge quem? Surgem os falsos profetas. E o falso profeta tem uma mensagem e um Evangelho mais agradável, menos confrontador. E as pessoas abraçam este evangelho, e a iniquidade vai se multiplicando, e conforme a iniquidade vai se multiplicando, o amor das pessoas vai também se esfriando. Mas o amor o quê? Aqui, o amor a Deus,
O amor a Deus vai se esfriando, e esse amor vai se esfriando da proporção, queridos irmãos, que nós vamos deixando de cumprir com as ordenanças de Deus, com a sua palavra. Jesus Cristo disse: aqueles que me amam, guarda a minha palavra, assim como eu guardo a palavra do meu Pai e permaneço no amor do meu Pai. Então o amor vai se esfriando, a iniquidade vai aumentando, e a iniquidade vai aumentando por causa da mensagem e ensinamento dos falsos profetas. Muitas pessoas vão se envolvendo, abraçando os falsos profetas, porque sabe que o compromisso com Jesus Cristo, ele resulta em perseguição, ele resulta em aflição. Então, tem alguém que tem uma mensagem mais agradável, menos confrontadora, mais adaptável à sociedade que se vive. Então as coisas ficam mais fáceis para eles. Mas aí Jesus Cristo está dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso nós precisamos realmente entender. Agora, a natureza da grande tribulação, a sua natureza. Veja como Jesus Cristo descreve a tribulação, e ela pode, irmãos, tomar várias formas. A tribulação toma muitas formas. Ela adquire várias formas, porque as ofensas. Então, o cristão, ele é caluniado, difamado, escarnecido. A agressão, ele é espancado, ele é preso, ele é morto. A injustiça, ele é acusado, é difamado, ele é preso, ele perde os seus direitos. Muitas igrejas, muitos crentes na igreja primitiva muitos crentes não percebem o que aconteceu naquela época, porque muitos de nossos irmãos passaram fome. Às vezes as pessoas, com a leitura equivocada, eles gostam de usar Atos do capítulo 2, ali onde a igreja, os apóstolos ali se reuniam, e os crentes, eles traziam, irmãos, os donativos, colocavam aos pés dos apóstolos. E algumas pessoas gostam de usar esse texto para dizer que a igreja é comunista, que a igreja todos viviam em comum. A questão é que a igreja estava passando por perseguição. A questão é que o Estado estava tirando o direito dos cristãos. Os cristãos estavam passando necessidades. Em muitos lugares, os cristãos perdiam, irmãos, os seus direitos. Muitos cristãos eram presos, perdiam o trabalho, era denunciado. Então, observa como Jesus Cristo está dizendo sobre as aflições, sobre a tribulação que os crentes passariam. E às vezes nós olhamos para a grande tribulação e a gente fala assim: haverá um sofrimento terrível, grande dor, muita angústia, muito isso, muito aquilo, mas precisamos olhar com mais atenção para o que estava ocorrendo com os discípulos por causa do nome de Jesus Cristo. Não era algo, irmãos, provocado por uma injustiça social. Era uma questão realmente proposital. As pessoas estavam passando privação porque eram cristãos, porque estavam, irmãos, dando testemunho de Jesus Cristo, porque adorava um único Deus, porque não se curvava aos deuses.
Então eles eram perseguidos, porque eles eram fiéis aos ensinamentos e às ordenanças de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Então a grande tribulação, ela adquire muitas formas. Nosso Senhor Jesus Cristo, falando aqui no versículo que nós lemos aqui, o versículo de número 6 do capítulo 24, ele diz: ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, não fiques alarmado, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, sereis odiado por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiarão uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então a tribulação, ela tem muitas formas. Você viu o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Passou fome, foi preso, por 2 vezes levou 49 chibatadas menos uma. Muitas vezes sendo perseguido por onde ia. Ou melhor, 40 chibatadas menos uma, 39 chibatadas o apóstolo Paulo levou por causa do nome de Jesus Cristo. Perdeu seus bens, perdeu seus privilégios, sua posição. Em suas viagens missionárias, seu navio afundou. Muitas vezes foi preso e apedrejado por causa do nome de Jesus Cristo. Passou fome, irmãos. Ele descreve que passou fome. Por quê, irmãos? Ele passou tudo isso por causa da sua fé em Cristo, por causa do seu amor a Cristo. Olha a posição que ele se encontrava antes da sua convenção, como ele tinha autoridade, como ele tinha, irmãos, prestígio, como ele era admirado, era um rabino, um grande conhecedor das Escrituras, tinha autoridade para perseguir cristão, entrar nas casas e levar cristãos ao tribunal e levar até a morte, como o caso de Estevão. Mas depois, quando ele se encontra com o Senhor Jesus Cristo disse: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Quando mandou Ananias ir lá, diz: ele saberá o que é sofrer, o que é padecer pelo meu nome. Mas a nossa fé parece que ela não é tão forte, tão intensa, parece que ela não é tão verdadeira a ponto de nos levar a esta posição perante a sociedade, como verdadeiras testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mostrarmos para essa sociedade quem realmente nós somos. Porque talvez o mundo olhe para nós e diz assim: você é igual a mim, por isso que eu amo você. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o que realmente os cristãos passaram por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você ainda faz essa pergunta, se você ainda está esperando a grande tribulação, ela vai passar diante dos seus olhos. E talvez o que a gente encontre é um juízo de Deus pela frente. É um juízo na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual todos terão, irmãos, que comparecer perante o tribunal de Deus.
Então, doenças, prisões, fome, tudo isso, irmãos, os cristãos passariam. Tudo isso os cristãos ia vivenciar, dando testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. E olhando para o que Mateus está nos dizendo aqui nesse texto, o que ele fala a respeito da grande tribulação que vai acontecer em Israel. É interessante que no versículo 15, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está nos chamando para entender o que o profeta Daniel, ele tinha dito, uma profecia que tinha se cumprido nos dias de Daniel, quando Antíoco Epifânio, ele sacrificou uma porca no altar de Deus, quando ele, através daquele ato, recebeu rejeição dos judeus, e aí eles foram duramente massacrados por ter rejeitado aquele ato que o Antíoco Epifânio tinha feito. E é interessante que nosso Senhor Jesus Cristo está alertando aqui os seus discípulos: quando vides a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda, ele está se referindo quando os soldados romanos invadissem Jerusalém com as suas armas e também com a sua bandeira, que trazia ali a imagem do imperador em forma de águia, a qual todos veneravam, todos se prostravam, e o próprio Israel, de uma certa forma, rejeitava aquele tipo de imagem, não prestava homenagem, e por causa disso eles seriam também destruídos. A abominação e a desolação. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que o próprio Israel já tinha também profanado o templo de Deus. O Senhor, no capítulo 23 de Mateus, começa a denunciar justamente as injustiças e pecado que Israel estava cometendo. Começa o povo a rejeitar o Messias, o Salvador deles. O próprio Jesus Cristo diz para ele, quando subiu no monte: Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar como as galinhas faz com seus pintos, mas tu não quiseste. Chegarão dias que te cercarão por todos os lados com trincheira, e a vossa casa ficará deserta. Jesus já está emitindo também um juízo sobre Jerusalém. O templo será destruído. É sinal da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo falando também da destruição deste povo que destruirá Jerusalém. Mas o que nós precisamos atentar é que ele vai estender esse evento para a sua própria igreja. Ele vai incluir a sua igreja nesses eventos aqui. Porque ele está falando de uma grande tribulação. Mas é interessante que a tribulação, ela pode ocorrer na vida da pessoa por dois motivos. Para os ímpios ela vem, irmãos, como juízo. E para os cristãos, para os que são fiéis a Deus, ela vem como provação. E o juízo, por quê? Porque as pessoas, irmãos, se dobram perante as imagens, porque adoram um falso Deus, porque rejeitam o verdadeiro Deus. Então vem o juízo para eles. E para os fiéis a Deus, vem como provações, por quê? Porque rejeita todo tipo, irmãos, de adoração ao falso Deus.
E como esses falsos deuses, eles se introduzem no templo de Deus, como esses falsos deuses, ele surge no meio do povo de Deus, através justamente dos falsos mestres, através dos falsos profetas. Como nós tínhamos falado algumas semanas passadas, porque nós estamos falando da tribulação. E como a tribulação, ela também se estenderá para toda a igreja do Senhor. Ela vem para os apóstatas, como juízo, mas também vem como provação para os que servem a Deus. E ao analisar esse texto, nós vemos a relação entre o falso profeta e o falso Cristo. Como é que o falso Cristo surge? É justamente através do ensinamento e da pregação dos falsos mestres. Quando os falsos mestres começam a pregar um falso Cristo, conforme Paulo, ele nos fala em 2 Coríntios, no capítulo 11, versos de número 3 e 4, temo que assim como a serpente enganou Eva, vós sejais enganados em vosso entendimento e se aparte da simplicidade que há em Cristo, porque se prega um Cristo que nós não pregamos, ou um evangelho que nós não anunciamos, e recebeis um Espírito que não é o nosso, com certeza sofrereis. E a igreja precisa atentar para quê? Para abominação. E o que é abominação? Abominação é adoração a falsos deuses. Abominação é adoração a ídolos. E como a igreja tem, irmãos, abraçado, adorado esses falsos deuses e falsos ídolos, quando aceita a pregação e ensinamento de falsos mestres, a qual lhe apresentam um falso Cristo. E aí nós nos perguntamos, algumas pessoas estão esperando o templo de Jerusalém ser construído, para que o anticristo se assente sobre ele. E não estamos atentando para as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ecoa todo o texto de Daniel nessa mensagem. Quando vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Aí ele disse, quem estiver dentro de casa, fuja. Quem estiver fora da cidade, não entre nela. Quem estiver no telhado, não desça para pegar alguma coisa. Aqueles dias serão terríveis. E agora você vê que Jesus Cristo começa a falar sobre a perseguição que haverá por causa do nome dele. E aí você começa a perceber como os cristãos passam a ser perseguidos. Porque Jesus Cristo era o único Senhor que a igreja adorava, que a igreja servia, que a igreja confessava. O único Senhor. Para os pagãos, que eram politeístas, eles não se importavam que você adorasse a Deus ou adorasse a Cristo, contanto que você adorasse também os outros deuses. Eles não tinham esse problema. Eles não tinham esse problema, mas nós sabemos que o único Deus verdadeiro se revelou em Cristo Jesus, trazendo salvação a todos os homens, se mostrou vitorioso sobre a morte, é Senhor de toda a terra, e a igreja, por isso, adora o único Deus, e confessa o único Senhor Jesus Cristo. Em uma época em que César era Senhor, imagine a perseguição. Imagine a perseguição. Imagine porque muitas pessoas apostataram da fé,
porque se esfriaram da fé. E agora aconteceu o quê? Aconteceu de falsos cristos se aparecerem. E os falsos cristos surgiram como? Surgiram da pregação de muitos falsos profetas. Olhe para os nossos dias. Olhe o tipo de Cristo que estão pregando e anunciando. E você acha que essa não é a relação? Apocalipse capítulo de número 13. Diz assim o versículo 11: Vi surgir da terra outra besta, com 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e ele falava como um dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra e lhe dizia que fizesse uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Também foi-lhe permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos que não adorassem fossem mortos. Ela abrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, e colocaram um sinal na mão direita ou na testa. Veja como a primeira besta aqui, a segunda besta, leva as pessoas, através dos sinais, dos milagres, a adorar a primeira besta. As pessoas estão muito impressionados com milagres. Foi Martim Lutero que disse que poderia chover milagres, porque ele entendia bem o conceito disso. Mas se não tivesse de acordo com a doutrina, por quê? Porque foi isso que Moisés nos disse no capítulo 13 de Deuteronômio, quando o povo perguntou: quando saberemos que Deus falou conosco? E aí Moisés disse: se surgir um profeta no meio de vós e der um sinal, e o sinal acontecer, e se der uma palavra e a palavra se cumprir, e disser: vamos por outro caminho que o Senhor não ordenou, não siga esse profeta, é Deus provando a vós para saber se o amais. Ainda falando, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e o verso de número 9 ao 11, a qual ele está falando sobre o iníquo que se manifestará. Aí ele está dizendo, Paulo está dizendo: porquanto rejeitaste o amor e a verdade, Deus enviou o espírito do engano e do erro para vos destruir. Já pensou, irmãos? Deus permite, e nos faz lembrar daquela passagem aonde Josafá e Acabe fazem uma aliança de subir à guerra, dos dois lutarem como um só. E Josafá, cauteloso, diz para Acabe: vamos consultar o Senhor. E Acabe diz: já consultei todos esses profetas e a vitória é nossa. E Acabe disse: mas não tem um profeta de Deus? Olha, tem Micaías aí, mas esse nunca fala bem de mim. Josafá pediu para trazê-lo. E aí ele já recebe a intimação lá: seja a tua palavra como de todos os profetas. E Micaías disse assim: o que Deus me falar, eu falarei. E quando ele chega diante da presença de Acabe e Josafá, Acabe pergunta: subiremos a peleja? Ele diz: sobe. E ele diz: eu peço que me fale a verdade. Ele disse: olha, eu vi os céus abertos, e o exército de Deus à sua volta, e Deus perguntou: quem induzirá Acabe a subir a peleja? E um dizia de uma forma, outro dizia de outro.
E saiu um espírito e se colocou diante do Senhor e disse: eu induzirei Acabe a subir a peleja. E Deus perguntou: como? Serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E Deus disse: vá e prevaleça. Olha a revelação que Micaías recebeu de Deus. Essa foi a mensagem que ele entregou para Acabe. E aí um daqueles falso profeta de Baal, deu um soco na cara de Micaías e disse: de onde passou o Espírito do Senhor de mim para ti? Ele disse: quando você subir a guerra, você verá. E Acabe ainda, cabra incrédulo, desobediente, ainda colocou uma armadura para tentar não fazer com que a profecia se cumprisse, e subiu a peleja, disfarçado. Na verdade, ele tirou as vestes reais. Ele tirou as vestes reais e subiu disfarçado. Mas alguém lançou uma flecha cega. A Bíblia diz que a flecha foi atirada por acaso. E ela entrou bem na armadura, entre a armadura dele, e o matou. E aí eu fico lembrando dessas passagens na Bíblia, que o próprio Deus permite, mas Ele permite por quê? Porque Ele já advertiu, porque Ele já exortou, porque Ele já repreendeu. Mas aí as pessoas rejeitam o amor e a verdade. Então Deus permite que o espírito do engano e do erro. E o texto está dizendo que esses falsos profetas farão até milagres. Se possível, enganarão até os escolhidos. Os escolhidos não podem ser enganados porque já foi advertido. Os escolhidos são aqueles que estão atentos à mensagem e à palavra de Jesus Cristo. Então, por que o falso profeta não pode enganar os escolhidos? Porque eles estão firmes e atentos à voz de Jesus, à sua palavra. Então pode fazer chover milagres. Mas quem gosta de milagres, quem quer ver milagres para confirmar que Deus está presente, que Deus está operando, esses são fáceis de serem enganados. E a tribulação vem como? A tribulação vem por esses motivos. Observa que haverá apostasia, haverá abominação no meio do povo de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo: como houve perseguição aos profetas antes de vós, também haverá no vosso meio. E por que os profetas eram perseguidos? Porque advertia o povo contra a idolatria, contra as suas injustiças, contra os seus desvios. E nós estamos falando da grande tribulação. E entendemos a tribulação em seu sentido de extensão. Porque a igreja, ela saiu de uma região e se espalhou por todo o mundo, com a pregação do Evangelho. Então, em todos os lugares onde tem os servos de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus, e que dá testemunho de Deus, de Jesus Cristo, ela passará por aflições, passará por perseguição. Mas também está dizendo que nesse meio se multiplicará a injustiça, os falsos profetas se levantarão, o amor de muitos se esfriarão. E eu temo que isso esteja acontecendo conosco. Temo que nós estejamos vivenciando esse momento. Temo que a gente esteja tendo essa experiência
onde estamos acomodados com o estilo do mundo, sem compromisso com nosso Senhor Jesus Cristo, sem dar verdadeiro testemunho de sua palavra, seja ela na pregação, seja ela no seu modo e estilo de vida. Pode ter certeza que o mundo não vai nos achar legal. O mundo não vai olhar para nós e dizer: nossa, você é um crente legal. Se nós dermos testemunho de Jesus. Se o mundo está dizendo: nossa, você é um crente diferente. Se preocupe, mas diferente de quê? Não, porque você é igual a nós, você participa de tudo, você... Devemos tomar cuidado com isso. Se em nosso estilo de vida, em nossa pregação, não está, irmãos, confrontando o mundo, devemos nos preocupar. Porque o crente é diferente. Em suas atitudes, suas obras. O mundo se incomoda com um crente, irmãos, até ele calado, só no estilo de vida dele, incomoda, sabe por quê? Porque o crente olha para você e vê que você não é como ele, que você no seu trabalho não age como ele, que você na sua faculdade não age como ele, que você no seu bairro não age como ele. Ele se incomoda, sabe por quê? Porque o nosso comportamento, irmãos, confronta o comportamento dele, o estilo de vida dele é confrontado pelo nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida censura o estilo de vida do mundo. E por isso o mundo nos odeia, e ele diz: quem é ele? Ele fala em seu consciente: quem é ele? Para achar que é melhor do que eu. Quando lhe convida para fazer algo injusto, quando lhe convida para fazer algo errado, algo incorreto, e você declina desses convites, ele diz no consciente dele: quem é ele para achar que é melhor do que eu? O estilo de vida, a pregação. Quando nós nos comprometemos com Cristo, igreja, pode ter certeza, há tribulação. Dizem que o Brasil é 90% de evangélicos, de cristãos. Falei, meu Deus, uma nação com esse tanto de cristão? Misericórdia. Isso contando no geral, entre católico, entre evangélico, entre protestante, espírita, que o IBGE, ele inclui tudo como cristão. Mas não é o IBGE que determina quem é cristão, o número de cristãos. Quem determina é Cristo em sua palavra, é Deus em sua palavra. Mas imagina uma nação onde a maioria esmagadora é cristã e não tem, e nós olhamos e vemos tanta injustiça em todas as áreas da nossa sociedade, judiciário, na mídia, legislativo, executivo, em todas as áreas da nossa sociedade.
área da saúde, todas as áreas a gente vai ver a corrupção se alastrando de uma maneira assustadora. Talvez o sinal dos últimos dias que o Brasil esteja vivendo seja o da apostasia, igreja, que é terrível. Outros países estão vivendo perseguição, mas talvez nós estejamos vivendo a apostasia. E a apostasia, irmãos, é o abandono da sã doutrina. É o abandono da sã doutrina. Quando as pessoas abandonam a sã doutrina e passam a abraçar uma falsa doutrina, uma falsa religião, uma falsa fé. Ou ele passa a viver essa falsa doutrina, essa falsa fé, igreja. Mas que tenhamos consciência e que a gente mantenha o compromisso com Cristo. E eu sei que Ele nos dará graça para superar todo tipo de aflição que possa ocorrer em nossas vidas. Os cristãos, eles tinham prazer em sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos em pé. Oremos. Senhor nosso Deus e querido Pai, te dou graça neste momento, ó Deus, por tudo quanto falou aos nossos corações. Peço, ó Pai, que o Teu Espírito trabalhe essas palavras em nossos corações de forma que produza em nós arrependimento, produza em nós o verdadeiro despertamento espiritual. Nos ajuda, Senhor, a entender as verdades da Tua palavra, porque a nossa confusão tem influenciado, Senhor, em nosso estilo de vida, em nosso comportamento, por não entendermos claramente a Tua palavra, Pai. Mas eu peço que o Senhor, através de Tua palavra, esteja operando para que haja em nós uma nova mudança, para que haja, Senhor, transformação na mente, para que haja, Senhor, quebrantamento em nossos corações, e que a gente volte para o Senhor e sinta a alegria da salvação, ó Pai. Que o Espírito do Senhor produza esta obra em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos. Amém. Está terminado em nome de Jesus.